Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio São As Podcast, o podcast aqui da cidade de São Mateus do Sul, onde cada episódio narra a história e a trajetória do nosso povo, né? Do pessoal aqui da nossa cidade. E hoje o nosso tema é o concurso, o festival de desenhos que vai acontecer no Colégio Estadual Duque de Caxias. E para poder conversar sobre esse tema, eu trago aqui a nossa querida professora Tati, idealizadora, né? A profissional que arregaçou as mangas para poder fazer isso acontecer. Professora, obrigado, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Então, para a gente começar a relembrar como que surgiu essa ideia tão bacana de poder fazer um festival de desenhos dentro da instituição. Professora, o que é esse concurso e como que nasceu essa iniciativa dentro da escola? Então, a princípio, observando o talento que muitos alunos têm e assim, a vontade de mostrar para a sociedade e não ficar só restrito à sala de aula, né? E também, assim, uma ferramenta de integração entre os alunos da rede estadual aqui do município, né? Então, a ideia partiu nossa, né? Para realizar esse concurso. Então, fazendo com que esses alunos se integrem e, além de participar, eles estarem também pesquisando sobre temas importantes, já que cada ano a ideia é mudar o tema do concurso. E sabe, professor, algo assim que me deixa bastante impressionado aqui dentro do Colégio Duque de Caxias, e acredito que nas outras instituições não deva ser diferente, é a quantidade de estudantes talentosos, né? Então, mesmo nós vivenciando uma era tecnológica, uma era em que os livros estão sendo substituídos pelos tablets, pelos celulares, por equipamentos tecnológicos, e quando a gente observa a quantidade de bons trabalhos que são desenvolvidos, dá vontade da gente expor isso, dá vontade da gente mostrar para, de fato, não ficar restrito exclusivamente à sala de aula, né? Exatamente. E nós estamos entrando em 2025 na segunda edição. Certo. E a primeira foi um sucesso, não é mesmo? Foi sim. O que mais que te marcou naquela experiência? Foi tudo muito novo, né? Foi uma experiência muito nova, assim. Foi o primeiro, né? Tiveram muitas falhas. Mas o que marcou, assim, foi a qualidade estética dos trabalhos que vieram, né? Foi assim... E você vê o rosto dos alunos que participaram, que tiveram seus trabalhos escolhidos, mesmo aqueles que não tiveram seus trabalhos classificados para final aqui, né? Mas os que participaram, a satisfação na hora que eles entregaram aquele trabalho, né? Cada vez que eles vinham perguntar, mostrar uma ideia, professora, o que você acha, né? Porque nós, os professores, nós somos os maiores incentivadores deles, né? Então, eu entro em contato com todos os professores de arte da rede estadual aqui da cidade, né, para que eles também possam incentivar, não só os professores de arte, né, todo mundo pode incentivar os alunos, mas o que mais me marcou assim foi realmente a qualidade estética dos trabalhos, que foi muito difícil para os avaliadores decidir, né? E o que te motivou a organizar esta segunda edição? E o que o público pode esperar da edição deste ano? Antes de terminar a primeira edição, no dia da premiação, as perguntas já eram: quando será o próximo? Na sala de aula, professora, quando vai ter a próxima edição? O tema, qual vai ser o tema? Vai ser o mesmo tema e tal? E aí, pensando nessa possibilidade, né? Se fôssemos fazer todo ano o mesmo tema, ficaria muito repetitivo. Então, a ideia é que, para a gente ampliar os temas, né? Fazer os alunos refletirem sobre temas importantes, relevantes para a sociedade, né? Para nossa sociedade, para nossa cidade, para nossa cultura. Então, mudar os temas. Então, durante todo esse ano também, os alunos perguntando, os professores de arte me mandando mensagem: vai sair o concurso? Já tem o tema? Pode me falar o tema? Não posso, né? Segredo. Aí, eu tenho que guardar até o último momento para não ficar desigual, né? Então, nem os meus alunos não sabiam do tema, me perguntavam a todo momento. Mas, então, a motivação foi essa. E de tornar realmente um evento cultural do nosso colégio. E a gente vai trazer os vencedores para bater um papo aqui após o festival. Então esse aqui é um compromisso já. Terminou, a gente faz um episódio com os vencedores. Bacana. A gente faz a exposição também
para o nosso público poder visualizar. Muitas vezes, quando a gente fala da arte na escola, as pessoas, num contexto geral, elas pensam que é apenas mais uma atividade estética, né? Mas a arte, a gente sabe que ela vai muito além disso. Professora, por que é importante incentivar os alunos a se expressarem através dos seus desenhos? Na verdade, assim, o desenho, igual você falou, a arte, ela vai muito além de tudo isso. Mas se tratando da linguagem do desenho, eu considero a linguagem mais simples, de mais fácil acesso. Você não precisa de muitas ferramentas, você não precisa de muitos recursos, né? Afinal de contas, você como professor de história sabe que a primeira manifestação, né, foi através de desenhos, antes mesmo da escrita, né? O homem pré-histórico se comunicava através de desenhos. E se comunica com a gente até hoje. Até hoje. Os seus desenhos, as suas obras de arte das pinturas rupestres, elas nos contam ainda a sua história, como se estivessem conversando conosco. É uma fonte histórica valiosíssima. Só sabemos desse período da história por conta da linguagem do desenho, né? Então, assim, todas as formas de arte são importantes na expressão individual, né, da pessoa. E se tratando dos nossos alunos que estão em desenvolvimento, quando a gente fala de uma linguagem mais simples, a gente está dando a possibilidade para todo mundo, né? Pode ser a fotografia, pode ser a pintura, pode ser uma representação, pode ser uma música, mas quando você tem um pedaço de papel e uma caneta na mão, você está se expressando. Às vezes você está pensando em outra coisa e está ali fazendo um rabisco. Você até não imagina, mas o que você está fazendo ali é expressando aquele momento que você está passando. Né? Então, eu acho assim que o desenho é o início de tudo. O meu trabalho de conclusão de curso foi totalmente em cima do desenho. Então, quando você estuda toda essa base, que a criança quando ela pega uma ferramenta que deixa marca, né? Quando ela pega na mão, ela não escolhe o suporte. Tanto é que as crianças escrevem na parede, né? Aonde der. Aonde der. E os nossos alunos, professora, esse meu trabalho, meu irmão pegou e riscou, né? Não, o irmão queria se expressar, ele pegou o trabalho do irmão para se expressar. Então, o desenho é muito básico, é muito simples e é muito rico. Perfeito. E do ponto de vista pedagógico, o que esse tipo de concurso e ações dessa natureza trazem para o aprendizado e para a convivência dos estudantes aqui na escola? Bom, primeiro, do concurso, a questão é uma ferramenta de integração entre os alunos da rede estadual, né? É importante essa questão do pertencimento da escola, porque quando eles fazem o trabalho deles, sabendo que vai para uma competição artística, eles pensam, eu estou representando a minha escola, né? Só que vai muito além de uma competição artística, né? Tem todo um trabalho, assim, de aspectos cognitivos, sociais, emocionais, porque quando você joga o tema para eles precisam ter repertório. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam ler, olhar, principalmente, né? A questão do repertório de imagens. Então, a gente ouve muito assim, primeiro tinha a crítica de você dar um desenho para o aluno pintar. Né? Porque ele não está criando nada e tal. Aí surgiu totalmente aquela ideia de só soltar o tema para ele e ele ter que criar sem nenhuma perspectiva, sem nenhum repertório imagético nem nada. Mas não, ele precisa ter, né? Ele precisa ter esse repertório de imagens para que ele possa expressar individualmente, né, a partir daquilo, a visão dele. Porque é muito difícil você poder explorar a criatividade no vazio, né? Como que você vai explorar a criatividade de alguém que não conhece as ferramentas? Exatamente. E isso estimula eles a ir atrás. Então, com isso, a gente está colocando temas importantes, né? A ideia é colocar sempre temas muito relevantes para o concurso, para que eles possam estar pesquisando, entendendo e expressando a ideia deles com relação àquele assunto. Entendi. E você acredita que o desenho também é uma forma de o aluno se conhecer melhor e de ele poder mostrar como ele vê o mundo? Eu não só acredito, como eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza, porque são esses aspectos culturais, sociais e emocionais que vão refletir na expressão artística dele, seja ela qual linguagem for. Então, eu não acredito, eu não tenho dúvidas.
que ajuda ele a entender, a compreender e até a mudar o mundo. Professora Tati, agora vamos para as informações que são do nosso concurso de desenhos aqui do Colégio Estadual Duque de Caxias. Então, para quem já está curioso em vir assistir, para ver, né, a exposição, quem que pode se inscrever nesta segunda edição do concurso? Então, no dia de ontem, a gente divulgou, através do e-mail das escolas estaduais aqui de São Mateus, o edital, né, o regulamento e o convite. Ele está voltado para todos os alunos da rede estadual do nosso município, todos, dividido em 3 categorias. Primeira categoria, alunos de 6º e 7º anos. A segunda categoria, alunos de 8º e 9º anos. E a terceira categoria são os alunos de ensino médio técnico e profissionalizante. Como que será o processo de inscrição e até quando os alunos devem encaminhar os seus desenhos, professora? Então, juntamente com o regulamento do concurso, tem um anexo da inscrição, com informações básicas de nome do aluno, da escola, do professor incentivador, né, algumas informações básicas. Mas a inscrição ela se efetiva quando o aluno ou o professor entregar o trabalho para a gente aqui na escola até, no máximo, dia 5 de novembro. Porque a gente tem o prazo, né, para separar, para montar a exposição, para ter a avaliação e o dia do evento final, né, do resultado. Professora, agora eu quero ouvir de você o que te inspira em um bom desenho. E quando você vai criar, em que você costuma se inspirar? Sentimentos, lugares, pessoas, músicas? Como que você vê esse processo da criação artística? Se tem uma coisa que eu acho que inspira muito, e eu gosto muito de trabalhar isso com os alunos também em sala de aula, é a música. Quando eles estão ouvindo uma música, no momento em que eles estão criando, a gente, né, de qualquer forma, a gente se inspira mais, né? Mas a gente também se inspira em outras imagens, como a gente acabou de falar, que a gente precisa ter esse repertório imagético, né? Então, quando você pensa no tema que você quer expressar, você tem que procurar músicas, imagens, textos que te inspirem naquele sentido, naquele tema. E muitos alunos, eles dizem que não sabem desenhar, mas eles acabam se surpreendendo, não é verdade? E que recado que você daria para essa gurizada que ainda tem vergonha de tentar? É o que eu mais ouço, assim. Professora, eu não sei desenhar, professora, mas eu não sei fazer. Aí ele olha o desenho do colega e fala, mas aí é sacanagem, porque ele sabe desenhar, eu não sei. Eu falo assim, não é questão de saber. Desenho é técnica, você aprende técnica, né? Mas é a questão do fazer. Aí eu já jogo para eles assim, jogador de futebol, se ele quer ser bom, ele tem que fazer o quê? Tem que treinar, professora. Tem que treinar. No desenho é a mesma coisa, se você quer, você tem que treinar. Você nunca vai sair desenhando se você não treina, né? Se você não tem aquele gosto, porque tem gente que desde muito jovem desenha muito bem, mas o segredo está em observar muito bem, né? Eu sempre coloco para eles assim, pensem as coisas que vocês estão olhando em linhas. Para onde está indo essa linha? Ela sobe, ela desce, ela segue reto, ela está inclinada. E a partir do momento que você consegue observar as coisas do teu dia a dia, você vai conseguir passar ela para o papel, né? Mas assim, não é uma questão de desenhar bem ou não, é o que você quer expressar, né? Eles acham que o desenho bom é um desenho realista. E aí a gente vai trabalhando aquela questão. É só mais uma técnica de desenho, né? É uma das diversas. E aí você vai mostrando para eles. Olha esse artista aqui. Você acha que ele não sabe desenhar porque ele não faz a figura humana de uma maneira realista? Não, é a maneira dele. Ele achou essa maneira e não tá certo, não tá errado, né? É o jeito dele, né? Então, assim, eu tento mostrar para todos eles isso desde o 6º ano, essa questão de que não existe um certo e um errado dentro da arte. E isso é bacana porque vai dando para eles a ideia de que é possível. Sim. Né? Eu posso não ter a habilidade para poder fazer o desenho realista, e hoje nós vemos, até na própria internet, os desenhos ultra realistas, Sim. que são desenhos que colocados ao lado do objeto real, você não consegue distinguir qual é qual, mas quando a gente observa a arte nessa perspectiva de que
Existem diversas manifestações, a gente vai do cubismo ao abstrato, enfim, todas as manifestações artísticas que a gente tem e que no final das contas os estudantes eles vão se encaixar, eles vão se enquadrar, eles vão ter mais afinidade, eles vão gostar de mais alguma em específico, né? Exatamente. E isso pode possibilitar para eles um avanço no seu processo criativo, no seu aumento de repertório, para que, né, novos modelos e aí a criatividade é infinita, né? Até na própria autoestima deles, né? Quando eles percebem, não tô fazendo errado, eu tô fazendo do meu jeito. Né? Então, isso melhora bastante a condição para as outras áreas, né? Eu costumo dizer assim, na arte não existe aquela coisa lógica de que 2 mais 2 é 4, como na matemática, né? Então, a partir do momento que eles entendem isso, eles começam a ver o trabalho deles, a produção deles de uma forma diferente. Perfeito. E na tua visão, o que torna um desenho marcante, capaz de emocionar aqueles que olham? A arte é muito subjetiva, né, Felipe? É muito do eu, né? E assim, na minha graduação eu tive professores excelentes, mas eu tive uma professora em específico, assim, que ela, dentre várias disciplinas, uma das disciplinas que ela trabalhou com a gente foi a semiótica, que é altamente complexa, mas fascinante, né? E uma vez ela soltou uma frase, assim, no meio da aula, depois de uma pergunta de um colega, que foi assim, ela falou assim, quando você admira uma obra de arte, quando você está observando uma obra de arte, não importa você saber o que o artista quis dizer com aquilo. O que importa é o que essa imagem está dizendo para você. E isso vai depender do teu repertório de imagem, o teu aspecto cultural, social, emocional. O que essa imagem está dizendo para você, né? Vou te dar um exemplo. Se eu pego lá a imagem da Guernica, do Pablo Picasso, e eu mostro para uma criança de 5, 6 anos. E vou perguntar para ela assim, o que você vê aqui, o que você entende aqui? Ela vai te falar coisas que você vai ficar olhando e vai dizer assim, hã? Onde que você tá vendo, né? Faça essa experiência com o João pra você ver. Aí eu pego essa mesma obra e mostro para você, professor Felipe, professor de história. E vou perguntar, o que você tá vendo aqui? Você conhece a obra, você sabe a história da obra, e você vai dissertar sobre ela. Então, vai muito do que eu sei, não da obra, é do mundo. Tá? Então, quando um artista está criando uma obra, ele não vai pensar assim, como que eu vou atingir aquelas pessoas, né? Ela vai atingir de alguma forma. Umas mais, outras menos. Mas tudo, como é muito subjetivo, vai depender muito da pessoa que está observando. Dos olhos do observador. Os olhos de quem vê. E o concurso, ele não é só sobre desenho. Ele sobre envolvimento. Então a gente vê o envolvimento dentro da escola, na nossa comunidade, com as outras escolas que são parceiras e que participaram, né, do nosso concurso anterior. Eu vejo que os professores de arte do município, num contexto geral, mesmo embora espalhados, né, por todas as escolas estaduais que temos, eles têm um diálogo muito bom, um diálogo muito legal. E como que a comunidade escolar pode participar de movimentos artísticos? E os professores, os pais, os funcionários também entram na torcida? Como que é? Sim, eu acho que, assim, com relação especificamente a esse concurso, o incentivo dos professores e dos pais e da comunidade em geral é fundamental. Os funcionários da escola estão sempre envolvidos, os alunos sempre estão pedindo ideias, né, e conversando. Então, assim, é um envolvimento muito geral mesmo. A integração entre eles é muito boa, é muito, muito legal. E entre nós, professores de arte também. E, professora Tati, então a gente sabe que para elaboração de qualquer evento, nós precisamos de parcerias, né? Há alguma parceria ou apoio dentro dos projetos culturais aqui da escola que ajudam a fortalecer esse concurso? Olha, a gente está caminhando, né? Então, ano passado a gente teve um apoio financeiro do Banco Sicredi, que ele ofereceu uma conta poupança para os 3 primeiros lugares, né? O primeiro lugar de cada categoria. Então, foi uma conta poupança no valor de R$ 150. Esse ano, nós estamos aguardando respostas, né? Que alguém queira nos ajudar também para incentivar esses alunos, incentivar a cultura, né? Do nosso município.
Então a gente está aguardando para ver, para a gente conseguir uma coisa legal aí de premiação, além da premiação interna do colégio, né? Que é material artístico, troféu, medalha, certificado, que isso também é bem importante. Nós temos também a colaboração dos nossos amigos, né, do Toniel, da Janine, Grafite. da Papelaria Grafite, Sim. que na edição agora de 2025 vão fazer a digitalização dos nossos trabalhos. Porque o que acontece? Nós temos muitos trabalhos maravilhosos que eles acabam não sendo classificados. Então a régua é tão alta, o nível é tão bom dos trabalhos, e a gente precisa escolher um número determinado, né? E nesse contexto acabam ficando de fora trabalhos muito bons. Então, nesse ano, seu Toniel, né, dona Janine, o pessoal da Papelaria Grafite vai fazer a gentileza, a parceria conosco de digitalizar esses documentos, de digitalizar esses materiais para que nós possamos ampliar o processo de divulgação, né? E quem sabe nasce uma nova ideia aí, quem sabe um concurso de poesia que possa ser ilustrado por essas imagens. Certo. Então, a imaginação ela é sempre infinita, né? E esse fato da digitalização é importante porque, igual você falou, a régua é muito alta, são muitos trabalhos. E só para o pessoal entender como que acontece. Cada escola tem que fazer uma seleção interna primeiro, né? Vai escolher 2 trabalhos de cada categoria. Então, são poucos. Mas se a gente considerar que a gente tem aqui 10 instituições estaduais aqui no município, não me recordo bem, mas é mais ou menos isso. Então, são 6 trabalhos de cada instituição. Então, o montante de trabalhos que vem para a classificação final é grande, né? Então, é importante, vai ter um primeiro, um segundo e um terceiro lugar de cada categoria. Mas os outros trabalhos que foram selecionados, eles também são importantes. Então, essa digitalização e esse arquivamento desses trabalhos vai ser bem importante até para a história do colégio, para a história do município. Com certeza. E pensando na nossa edição anterior, o que mais te lembra dos alunos que participaram? Tem alguma história que seja emocionante ou alguma história que seja curiosa relacionada à primeira edição? Assim, a expectativa deles, né? Os olhinhos, e tivemos alunos que foram classificados, né? Que ficaram entre os 3 primeiros colocados, chorando e falando assim, professor, eu nunca imaginei que eu ia ser classificado. Eles não confiam, né? Igual eu falei, a autoestima deles não é tão alta assim. Mas se eles já participaram, acho que no fundo, eles já tinham essa intenção, né? Essa noção. Então, assim, a questão emocional, assim, que me marcou bastante, que incentivou até a gente a fazer próxima edição. Eu recebi o Henry algumas edições anteriores aqui do nosso podcast, e o Henry falou uma coisa muito legal quando eu estava conversando sobre a viagem dele para Nova Zelândia, né? Daí ele falou assim, professor, primeiro precisa pensar grande. E depois a gente tem que ter um planejamento de como que a gente vai fazer para chegar nesse sonho. Então, e é algo muito parecido, né? Então a gente precisa ter... porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo serviço, Exatamente. né? Então pensar grande sempre. E para quem está ouvindo agora, por que participar do concurso é uma oportunidade única, uma oportunidade boa para os pais dos nossos alunos, para os pais dos alunos da rede estadual, que as escolas, né, são convidadas? Por que é importante participar desse tipo de ação? Bom, primeiro porque sempre vai se tratar de assuntos relevantes, né? Então, pode ter certeza que a criança que vai estar envolvida nesse projeto, ela vai estar refletindo sobre temas importantes para ela e para a sociedade, né? E incentivar essa garotada a se expressar através da arte, mas de uma maneira criativa, né? Senso crítico, visão de mundo. Então, a importância do concurso ser voltado para os alunos da rede estadual, toda a rede estadual do município de São Mateus, o objetivo é esse, é integrar toda a sociedade, porque vai atingir os pais, né, os familiares, os vizinhos, porque eles estão ali, né, eles estão ali pesquisando, procurando ideias. A edição anterior o tema foi a nossa cidade, né, então a nossa tradição, a nossa cultura. Então eles pesquisaram muita coisa sobre a nossa cidade, além das imagens, né? Tati, aonde que vai acontecer a exposição dos trabalhos, e fala sobre a visitação do público? Como é que isso vai acontecer? Então,
A exposição vai ser no Salão Nobre do Colégio Duque de Caxias, né? Na semana que antecede... É porque eu precisava falar do tema, né? Porque vai ser a semana que antecede o dia 20 de novembro, que é o dia... que é celebrado o Dia da Consciência Negra, né? Então, o tema desse ano é esse. Arte Negra, Consciência Viva. Então, na semana anterior ao dia 20, a gente vai deixar os trabalhos expostos a semana toda aqui, né, para visitação da comunidade. A comunidade pode agendar com a gente, pode vir visitar. Os alunos vão fazer as visitações. As escolas que quiserem trazer os seus alunos também, entrem em contato com a gente vai dar um jeito de fazer esse agendamento. E também para os avaliadores, né? Então, são 3 avaliadores de fora do colégio. A gente tem uma representante formada em artes do município, da rede municipal, do Núcleo Regional de Educação e de uma instituição particular, né? Para que os profissionais que são da rede estadual não se envolvam, para ninguém puxar sardinha para o seu lado, né? Obviamente. Então, é um processo assim, bem legítimo de avaliação de profissionais. Então, no Salão Nobre do Colégio Duque de Caxias, naquela semana que vai anteceder o 20 de novembro. Tati, e que mensagem que você deixa para a gurizada, para os nossos alunos, para o pessoal que já foi nossos alunos, para os alunos da rede estadual, num contexto geral, sobre o poder da arte e da expressão criativa? Meu recado é que vocês pensem a arte como um modo de vida, né? Que vocês podem através da arte, né? Então, a partir do momento que vocês ouvem uma música, cantam uma música, dançam uma dança, fazem um desenho, vocês estão mostrando ali o que vocês têm, o que vocês sabem, né? Então, arte sempre, né? Ferreira Goulart já dizia, arte existe porque a vida não basta. Maravilhoso. Então é isso, Tati. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né? Pelo teu empenho na produção desse tipo de evento que ele marca a história da escola e a vida dos nossos estudantes. Então, em alguns dias, o Duque está prestes a viver mais um momento de cor, de emoção e de talento. A segunda edição do concurso de desenhos já está chegando e agora o palco é o papel. E aos alunos, se você tem algo para dizer, desenhe. Se você tem um sonho para mostrar, pinte. E as inscrições estão abertas, as instituições foram convidadas. Procura teu professor de artes, procura o diretor da tua escola, né? Para que possa mostrar o seu talento. E agora eu vou deixar aberto para você poder fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando de todo esse projeto e espero ter a participação de todas as instituições estaduais do município. E estamos aí, vamos ver o que vai dar esse ano. Mas a minha expectativa está muito boa. Muito obrigada. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio do Estúdio Samas Podcast, hoje falando sobre o concurso de artes do Colégio Estadual Duque de Caxias. Siga a página, curta, compartilhe, aos alunos participem, né? E a gente vai encontrar vocês aqui na escola. Yeah.